noite. Boa noite. Jair Bolsonaro volta a defender a indicação de Eduardo Bolsonaro à embaixada nos Estados Unidos. O presidente afirma que se está sendo criticado é porque o filho é a pessoa adequada. Vice-presidente Hamilton Mourão defende discussão urgente no Congresso da reforma política. Na Grande São Paulo, imagens de câmera de segurança registram o momento em que uma mulher é atacada e consegue escapar de uma tentativa de estupro. Polícia italiana encontra míssil, dezenas de armas automáticas e símbolos nazistas em operação contra grupo de extrema-direita. Na Índia, brinquedo de parque de diversões quebra no ar. 2 pessoas morreram e 27 ficaram feridas. Líder de Hong Kong elogia a ação da polícia, que deixou 28 feridos e mais de 40 presos após novos protestos no fim de semana. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender a indicação do filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, à embaixada brasileira nos Estados Unidos. A possível nomeação tem gerado polêmica. O presidente da República participou na Câmara dos Deputados de uma sessão solene em homenagem ao aniversário do Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro. Em um discurso de 11 minutos, Jair Bolsonaro afirmou que está, junto aos parlamentares, resolvendo um problema do Brasil, se referindo à reforma da Previdência. O Brasil precisa de uma quimioterapia para que ele não pereça. Estamos fazendo juntos essa quimioterapia. Alguns pouquíssimos ainda reagem, mas serão convencidos pelo povo e pela maioria dessa casa. Deputados e senadores, nós juntos poderemos sim mudar o destino do Brasil. Sou mais ousado. Mudaremos o destino do Brasil. Bolsonaro ainda fez um aceno ao advogado-geral da União, André Mendonça, a quem chamou de terrivelmente evangélico. Na semana passada, o presidente havia afirmado que está na hora de o Supremo Tribunal Federal ter um ministro, usando a mesma expressão, terrivelmente evangélico. Prezado André Mendonça, ministro-chefe da Advocacia Geral da União, um ministro terrivelmente evangélico. Assim como nós somos terrivelmente patriotas. Muito obrigado por ter aceito essa missão. E voltou a defender a indicação de um dos filhos dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, para a embaixada brasileira nos Estados Unidos. Por vezes, temos tomado decisões que não agradam a todos, com a possibilidade de indicar para a embaixada dos Estados Unidos um filho meu, tão criticado pela mídia. Se está sendo criticado, é sinal que é a pessoa adequada. Sem mencionar a possível indicação para embaixador, Eduardo Bolsonaro discursou rapidamente e fez elogios ao próprio pai. Certamente o PSL, aos poucos, a gente vai se entrosando e vai levantando as bandeiras que Vossa Excelência sempre lutou aqui. Vossa Excelência não é mais uma voz sozinha aqui. Estamos ao seu lado. Parabéns. Eduardo Bolsonaro se reuniu com o pai aqui no Palácio da Alvorada no sábado e no domingo, mas saiu sem falar com a imprensa. A polêmica em torno da indicação do deputado para a embaixada brasileira em Washington gira em torno de um possível nepotismo. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2008 proíbe que autoridades nomeiem cônjuge ou parentes até 3º grau para cargos em comissão, de confiança ou funções gratificadas em qualquer um dos poderes. A regra vale nos níveis municipal, estadual e da União, mas não há especificação se tem validade para cargos de natureza política, como seria o caso de embaixadores. Hoje, o líder do governo na Câmara, deputado Major Vitor Hugo, defendeu a indicação de Eduardo Bolsonaro. Dá para perceber que ele tem uma relação muito boa
com o presidente dos Estados Unidos, né, o Trump, e também com a família dele. E eu tenho certeza que isso vai aproximar ainda mais os dois países, caso inclusive se confirme isso que a imprensa tem falado do presidente norte-americano enviar o seu filho também para o Brasil. Já o escritor Olavo de Carvalho, espécie de guru político do clã Bolsonaro, surpreendeu no fim de semana ao publicar um vídeo nas redes sociais se posicionando contra a indicação de Eduardo Bolsonaro. Para ele, o filho do presidente deveria permanecer no Congresso para combater o Foro de São Paulo, uma organização política que reúne partidos de esquerda. Você não pode começar uma coisa desta envergadura, deste valor e desta importância para depois assumir um posto diplomático no qual você não vai poder nem falar do assunto. O diplomata tem lá as suas obrigações regulamentares, ele não vai poder nem ficar falando do Foro de São Paulo. Então, isso aí seria um retrocesso. Isso seria a destruição da carreira do Eduardo Bolsonaro. Para ser indicado à embaixada, Eduardo Bolsonaro precisaria primeiro renunciar ao mandato de deputado federal. Depois passaria por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Se aprovado, o nome de Eduardo ainda teria que passar pelo plenário da casa. O vice-presidente Hamilton Mourão participou hoje de um evento na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e defendeu a discussão da reforma política no Congresso em breve. A crise política está muito baseada no nosso sistema representativo, extremamente fragmentado, né? As senhoras e senhores sabem, nós temos hoje 25, 26 partidos representados dentro do Congresso Nacional, né? Apenas 2 desses têm mais de 50 deputados, os outros todos são partidos menores, então não existe uma maioria consolidada e não é fácil criar uma maioria consolidada dentro do Congresso. Então, num futuro próximo, nós temos que buscar uma reforma desse sistema político, de modo que a gente diminua essa fragmentação e os partidos realmente eles representem a sociedade brasileira e não virem uma sopa de letras, como cada um deles são no atual momento. O Ministério da Infraestrutura anunciou acordo entre o governo federal e o Ministério Público Federal para a instalação de 1.000 radares de controle de velocidade em rodovias que não foram concedidas à iniciativa privada. O ministro Tarcísio Gomes de Freitas não detalhou o teor do acordo, mas disse que o acerto reduziu de 8.000 para 2.200 o número de faixas que serão fiscalizadas. Isso representa uma economia de 600 milhões de reais ao Departamento Nacional de Infraestrutura, o DENIT, que é vinculado ao Ministério da Infraestrutura. O acordo ainda precisa ser homologado pela Justiça Federal. Começou hoje o pagamento do segundo lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2019. Os lotes residuais dos exercícios entre 2008 e 2018 também começaram a ser pagos nesta segunda. Mais de 3 milhões de contribuintes têm direito aos reembolsos, que somados ultrapassam 5 bilhões de reais. Após 4 meses em queda, a atividade econômica voltou a crescer no mês de maio. O índice de atividade econômica do Banco Central subiu 0,54% em relação a abril. Em 2019, até o 5º mês do ano, o IBC-BR acumula alta de 0,94% e nos 12 meses até maio, avanço de 1,31%. O desenvolvimento dos smartphones e as facilidades dos aplicativos tem mudado os hábitos de consumo dos brasileiros. É o que revela a pesquisa feita por uma empresa de consultoria e orientação de finanças pessoais. Um toque no celular e o pedido está feito. Seja para chamar um carro, escolher uma refeição ou comprar ingressos para o teatro, cinema. Hoje em dia ficou tão fácil e prático comprar pelo telefone que muita gente acaba perdendo o controle dos gastos ou optando pelo conforto, mesmo que isso implique em mais custos. Você costuma usar aplicativo de quê? Transporte, às vezes comida. Você tem ideia de quanto que você gasta mais ou menos por mês com esses aplicativos? Por volta de R$100. Pelo aplicativo, só aos finais de semana e quando a gente toma uma cervejinha aqui na Paulista.
Uma pesquisa feita entre março e junho deste ano por uma plataforma que organiza finanças pessoais com 193 mil usuários mostra que gastos com aplicativos já ocupam uma parcela importante do orçamento do brasileiro. No topo da lista aparecem os custos com transporte. Os entrevistados investem 9,5% da renda, chamando carros particulares e táxis por telefone. Comida aparece em segundo lugar, com 8% da renda. Em terceiro estão os streamings de filmes e músicas, com 2,97% e 1,69%, respectivamente. A pesquisa mostrou um novo perfil de consumidor, em que a preocupação está em ter mais conforto com o uso dos aplicativos, mesmo que isso represente aumento no gasto. Por exemplo, quem troca o trem por um carro de aplicativo não está economizando, mas está ganhando em comodidade. A atriz Mariana França não abre mão do que para ela é bem-estar. Já chegou a gastar R$ 600 por mês com o transporte por aplicativo. Ela até adquiriu um cartão só para controlar esse tipo de despesa. O dinheiro que faz falta no final do mês, você já programa? Faz falta. Eu estou tentando mudar esse comportamento, que eu já tenho já há alguns anos, mas é difícil, porque a preguiça às vezes fala mais alto, então a gente já acaba solicitando o aplicativo mesmo. Esta educadora financeira elogia a comodidade dos aplicativos, mas faz um alerta. Tem uma saída, né? Você verificar se isso cabe no teu orçamento, porque a gente quer conforto, a gente quer comodidade e segurança. Mas a gente está abrindo mão do quê? A gente está comprometendo a nossa renda, o nosso nome está indo para órgãos de proteção de crédito porque a gente está gastando dinheiro demais. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária colocou em consulta pública uma nova proposta para a liberação do cultivo e da produção da maconha para fins medicinais e científicos no país. A consulta está aberta ao público até agosto. Aos 16 anos, Clarian vive à base de medicamento feito com maconha. Ela tem a síndrome de Dravet, uma forma rara de epilepsia genética da infância. A cannabis sativa, nome científico da planta usada para fins medicinais, possui um óleo que inibe as crises de epilepsia. Ela tem que tomar 3 vezes ao dia. A cannabis fez o que nenhum alopático fez na vida da minha filha. E realmente tirou ela do risco de morte mesmo. Faz 5 anos que ela usa o óleo e faz 5 anos que eu não sei nem mais o que é pronto-socorro. Nunca mais precisamos ir ao hospital. A Cida tem uma plantação de cannabis em casa. Essa quantidade aqui é suficiente para a extração do óleo para uso diário durante 6 meses. Ela conseguiu na justiça autorização para o cultivo. Se as novas regras entrarem em vigor, ela vai poder continuar produzindo porque foi uma decisão anterior. Mas quem quiser fazer o mesmo, com a nova regularização, poderá encontrar dificuldades. Na proposta aprovada pela Anvisa, em caráter preliminar, o cultivo doméstico da maconha seria proibido mesmo para fins medicinais e seria apenas autorizado para empresas onde a produção seja feita em ambiente fechado, com sistema de controle eletrônico e reconhecimento de impressão digital. Além disso, a venda só seria permitida para fabricantes de medicamentos e institutos de pesquisa. O cidadão não poderia comprar a planta para fazer os remédios em casa, como fazem os pais de Clarian. O prazo da consulta se encerra em agosto. Depois está prevista uma audiência pública. O objetivo da Anvisa é ampliar o acesso de pacientes aos medicamentos, já que hoje a produção vem de outros países, em especial dos Estados Unidos, a um custo alto. Porém, por causa do alto nível de regras e exigências propostas pela agência, o investimento para o cultivo também será alto, o que poderá afetar o preço final. Com esse nível de exigência colocado pela Anvisa, o custo fica 20 vezes pelo menos o mais caro. Ou seja, se fosse permitido o autocultivo, ou se fosse permitido as cooperativas, como é feito na Espanha e em outros lugares do mundo, isso baratearia muito e facilitaria muito para as pessoas que precisam da cannabis medicinal por causa de doenças graves que elas têm. Cida e Fábio entendem bem as dificuldades em arcar com preços tão altos com medicamentos importados. Depois de muita luta na justiça, mantém a produção de baixo custo e, principalmente, a saúde da filha. Hoje eu dou uma determinada cepa para ela, que faz bem para ela, eu cultivo de forma orgânica, sem veneno, sem nada, o mais natural possível para dar para minha filha. Para eles, a proposta é um retrocesso.
É uma exigência de padrão inalcançável para uma associação sem fins lucrativos. E hoje toda essa luta está vindo de baixo para cima, que são os pacientes, que ao mesmo tempo são as associações que estão nessa luta, estão expandindo isso, estão exigindo essa regulamentação. Moradores de Pedreira, no interior de São Paulo, realizaram um protesto neste fim de semana contra a construção de uma barragem. Eles reclamam da falta de segurança e do local escolhido para a obra. O protesto aconteceu neste domingo na Praça da Cidade. Com faixas e cartazes, eles fizeram uma caminhada até o canteiro de obras da barragem. Localizada a 140 quilômetros de São Paulo, a cidade de Pedreira vive hoje um impasse com o governo do estado. Tudo por causa da construção dessa barragem. A obra faz parte de um projeto para abastecer 5 milhões de pessoas em 20 cidades na região de Campinas. A iniciativa surgiu após a crise hídrica de 2014. A barragem de Pedreira terá uma altura de 52 metros e capacidade para quase 32 milhões de metros cúbicos de água. Está construindo uma coisa insana, não está pensando na população não. Porque até hoje eles nunca deram uma resposta para nós convincente de que essa barragem é segura. Pela classificação do Conselho Regional de Recursos Hídricos, onde numa escala de 0 a 30, 16 já é considerado de alto risco, essa barragem aqui de Pedreira atinge 27 pontos, ou seja, é de altíssimo risco devido a essa proximidade com a área residencial. A gente está aqui no sítio Pentiã, onde Dona Ivanilde nasceu, mora aqui há 61 anos. Aqui da casa da Dona Ivanilde, a Pedreira tem apenas 800 metros de distância, está ali para cima, ali atrás. Dona Ivanilde, a senhora que nasceu aqui, essa casa, essa propriedade pertence à sua família há décadas. Como que a senhora se sente agora tendo um risco iminente assim tão perto da senhora? Preocupante, tanto para mim como para a população, né? A senhora sabia do tamanho desse risco? A senhora foi comunicada sobre isso? Não. Procuramos o Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, órgão responsável pela barragem. O coordenador da obra explica que essa será uma barragem de estrutura mista, com compactação de terra e concreto e que tudo será rigorosamente monitorado para garantir a segurança de todos que moram na cidade. Durante toda a execução da obra, é feito um monitoramento tecnológico de todos os materiais e das fases construtivas da barragem, quer seja um aterro, quer seja um concreto, o material que é utilizado. Durante a obra e ao final da obra são instalados equipamentos de instrumentação que fica monitorando o que acontece em todo o maciço da barragem. A Prefeitura de Pedreira entrou com uma ação e embargou a obra. O prefeito quer que um plano de segurança para os moradores seja elaborado antes do término da barragem. A norma de barragem diz que o projeto de segurança é feito só quando for encher, não é antes de fazer. Hoje, com o Brumadinho, com as outras barragens, nós entendemos que antes de começar tem que ter sido feito um projeto de segurança. Mais de 2.000 pessoas estão desalojadas depois do rompimento da barragem do Coati, no nordeste da Bahia, na última quinta-feira. Mais de 14 dos 17 mil moradores de Coronel João Sá, no interior da Bahia, foram afetados pela inundação e continuam longe de casa. Eles estão abrigados nas escolas municipais e, por isso, as aulas na cidade estão suspensas. Com o rompimento da barragem do Coati na última quinta-feira, o nível do Rio do Peixe subiu muito e inúmeras moradias tiveram as estruturas abaladas. Centenas serão demolidas. E a gente perdeu muitas coisas, perdemos muitas coisas nas nossas casas, aqui dentro, muita gente perdeu, móvel, e assim você sabe, né? Como é as coisas. Mas sempre as coisas assim, tudo passa como Deus quer. De acordo com a Defesa Civil, 320 pessoas estão desabrigadas. O governador Rui Costa sobrevoou a região para acompanhar o trabalho do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. O ideal é tirar todos que estão na cota do rio, ou próximo à cota do rio, e construir novas casas para todos, para que a gente possa remanejar não só as casas estruturalmente comprometidas, mas as casas que estão dentro da cota de segurança do rio. O presidente Jair Bolsonaro quer extinguir a taxa de visitação das praias de Fernando de Noronha, em Pernambuco. A declaração do presidente foi no último sábado. Ele compartilhou em uma rede social um vídeo que mostra a Praia do Sancho vazia. A praia é considerada uma das mais bonitas do mundo,
No comentário, Jair Bolsonaro escreveu que os valores explicam um turismo quase inexistente. Ele afirma que a taxa do governo federal é um roubo e que será revista. Atualmente, é cobrado R$ 106 de turistas brasileiros e R$ 212 de estrangeiros. O ingresso é válido por 10 dias. Para este ambientalista, é preciso discutir o aumento da fiscalização na ilha. Sim, vai haver um impacto muito grande porque as áreas de apeária de proteção da ilha, ela vai ter um descontrole muito grande. Além do ingresso para visitar a ilha, os turistas também precisam pagar uma taxa de preservação ambiental cobrada pela administração distrital de Fernando de Noronha, no valor de R$ 73,52 por dia. Esses recursos são totalmente revertidos para a preservação da ilha, para a execução de obras de infraestrutura e para a manutenção de serviços públicos. Entre os pernambucanos, as opiniões em torno da cobrança da taxa se dividem. É uma taxa cara, porém, se diminuísse o preço, mais pessoas poderiam estar desfrutando e fazendo parte lá também. Considero importante porque é um parque marinho e precisa de manutenção. Então a taxa tem que ser cobrada. Agora não que seja um valor tão absurdo. Em 2018, Fernando de Noronha registrou um número recorde de visitantes. 103 mil turistas circularam pela ilha. O arquipélago tem aproximadamente 5 mil habitantes. Foram enterrados hoje os corpos da família que morreu no apartamento em que morava em Santo André, no ABC Paulista. A polícia acredita que o casal e os 2 filhos tenham sido intoxicados pela queima do gás do aquecedor, que estava sem chaminé. Os corpos foram velados e enterrados na tarde de hoje neste cemitério de Mauá, na Grande São Paulo. A família foi encontrada morta ontem no apartamento onde morava neste prédio em Santo André, no ABC Paulista. Segundo a polícia, Roberto Tima, de 46 anos, estava deitado no sofá com o filho Enzo, de 3 anos, no peito. A mãe, Kátia, de 46 anos, estava no banheiro, ainda com o chuveiro ligado. A outra filha do casal, Bárbara, de 14 anos, foi encontrada no quarto, deitada na cama. Ontem, logo após a perícia, o delegado que investiga o caso disse que o aquecedor a gás do apartamento estava sem chaminé e que todas as janelas estavam fechadas. Segundo ele, testes apontaram que havia muito mais monóxido de carbono do que o tolerável no local. Com a janela fechada, os gases tomaram conta do apartamento. E a morte foi simultânea, de todas as pessoas foi uma morte simultânea. Já fizemos a medição e, aparentemente, a morte ocorreu por envenenamento de monóxido de carbono. De acordo com funcionários do prédio, a ponteira da chaminé instalada no apartamento da família no 12º andar caiu há cerca de um mês depois de uma forte chuva que atingiu a região. O casal estaria ciente do perigo e teria se comprometido a fazer o conserto. Familiares contaram à polícia que as vítimas tinham acabado de voltar de uma viagem, que dias antes todos passaram mal e que um passarinho da família morreu. Na semana passada, um casal e uma criança foram encontrados mortos em Guarulhos, na Grande São Paulo. A polícia suspeita que a família também tenha morrido intoxicada por monóxido de carbono ao acender uma churrasqueira dentro do quarto da casa em que moravam. Mais de 70 pessoas foram detidas neste fim de semana acusadas de participação em rinhas de galo em São Paulo. Na cidade de Birá, 60 pessoas foram detidas depois que um homem denunciou o esquema para a polícia militar. As rinhas aconteciam em uma fazenda chamada Campo Belo. Um homem, identificado como organizador das rinhas, foi multado no valor de R$200 mil. Já em Caraguatatuba, no litoral paulista, 17 pessoas foram presas durante uma rinha de galo no bairro de Tarumã. No local, os PMs resgataram mais de 70 galos, muitos deles machucados. Também foram apreendidas seringas, medicações e biqueiras utilizadas pelos animais durante as brigas. Todos os detidos vão responder por crime ambiental e podem pegar de 3 meses a 1 ano de prisão. A polícia de São Paulo apreendeu cerca de 80 quilos de cocaína em um mercado na zona leste da cidade. A droga estava escondida em caixas de sabão em pó.
A polícia recebeu a denúncia de um cliente do mercado que comprou o produto e, ao abrir, encontrou a cocaína. Quando a PM chegou ao local na manhã de hoje, o dono do comércio estava carregando uma caminhonete com as caixas de sabão em pó. O empresário tentou fugir com o carro, mas acabou preso. No veículo, a polícia apreendeu cerca de 30 caixas com cocaína. No mercado, mais 10 caixas com a droga foram encontradas e outros 3 homens foram detidos. O ginecologista e prefeito de Uruburetama, José Ilson de Paiva, foi expulso hoje do PCdoB, o partido dele. Uma sessão extraordinária foi convocada na Câmara da cidade para votar o afastamento dele do cargo. O médico é acusado de estuprar dezenas de pacientes de 2 cidades do Ceará. Essas imagens foram gravadas pelo próprio José Ilson. Elas mostram o que seriam consultas. Mas o médico toca partes íntimas das pacientes com as mãos e a boca, com o pretexto de examiná-las. Cenas que configuram abuso sexual. José Ilson de Paiva, de 70 anos, é ginecologista e também prefeito de Uruburetama, cidade a 110 quilômetros de Fortaleza. Os vídeos foram gravados em hospitais públicos onde o médico atende e também no consultório particular. Esta mulher, de 45 anos, que seria uma das vítimas do médico, divulgou um vídeo na internet para relatar que foi abusada. Eu não falei antes porque eu era casado, eu tinha medo, eu era uma pessoa nova e ele é uma pessoa influente na cidade. As primeiras denúncias contra José Ilson Paiva surgiram nos anos 80 e foram arquivadas. No ano passado, o médico voltou a ser denunciado depois que alguns vídeos foram divulgados nas redes sociais. Agora, em nota, o Ministério Público confirma a investigação por crimes sexuais e diz que medidas estão sendo tomadas para punir rigorosamente o responsável. O Ministério Público tem em mãos 63 vídeos dos atendimentos de José Ilson e já ouviu 6 pacientes que afirmam que foram vítimas de abuso. O Conselho Regional de Medicina no Ceará também abriu investigação. O Conselho ele não pode fazer um pré-julgamento, mas se comprovar a gravidade dos fatos, o Conselho toma medidas proporcionais a essa gravidade, podendo resultar na pena máxima, que é a cassação do profissional. Doutor Ilson, como é conhecido, nega as acusações. O advogado do prefeito comentou as denúncias por telefone. A gente só tem como se manifestar quando a gente saber o teor da acusação e o teor das mídias. O que a gente teve acesso até o presente momento são pequenos trechos editados e nos quais não conseguimos nem mesmo ver quem são as mulheres. 2 delegacias investigam as denúncias. O médico e prefeito de Uruburetama, José Ilson Paiva, pode ser preso por violação sexual mediante fraude e estupro. Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento em que uma mulher escapa de um estupro em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, nessa última madrugada. Nas imagens é possível ver o agressor e a vítima caminhando lado a lado em uma rua na região central da cidade de Taboão da Serra. Depois de alguns segundos, o homem tenta abraçar a mulher, que reage e entra em luta corporal com o agressor. Os dois brigam por cerca de 1 minuto até que a vítima consegue escapar e fugir. O homem que aparece nas imagens foi preso em flagrante e indiciado por tentativa de estupro. 2 pessoas morreram e um policial ficou ferido durante uma confusão na saída de um baile funk na comunidade de Parapedro, zona norte do Rio de Janeiro. O vídeo mostra as pessoas tentando se proteger dos tiros na quadra onde o baile foi realizado na manhã de ontem. A Polícia Militar informou que fazia um patrulhamento de rotina na comunidade de Parapedro, na zona norte do Rio, quando os agentes foram recebidos com tiros. Houve confronto e 2 suspeitos foram mortos. A família de Alan Cordeiro da Silva, de 18 anos, contesta a versão da PM e afirma que o jovem saiu de casa para comprar pão quando foi baleado. Os moradores protestaram. De acordo com a polícia, durante a manifestação, um motociclista atropelou um policial e a arma do militar disparou acidentalmente, atingindo o condutor.
Os dois foram socorridos para uma unidade de saúde local. Na ação, 2 pistolas foram apreendidas. E entre a madrugada e a manhã de hoje, outras 3 pessoas morreram em tiroteios com a polícia em comunidades do Rio de Janeiro. No complexo do Lins, na zona norte da cidade, a madrugada foi de intensa troca de tiros. Na varanda, filmando as pessoas correndo, agora o tiro comeu. Pela manhã, o mesmo se repetiu na comunidade da Coroa, na região central do Rio. O tiroteio aconteceu durante uma operação da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil. O objetivo era cumprir 7 mandados de prisão, incluindo o chefe do tráfico de drogas da região, conhecido como Léo Serrote. Segundo a polícia, na ação, uma mulher chegou a ser feita refém, mas logo foi libertada pelos agentes. 3 suspeitos morreram. 1 fuzil, 2 pistolas, drogas, celulares e dinheiro foram apreendidos. Reviravolta em um caso policial em Porto Alegre. A Polícia Civil concluiu as investigações sobre uma tentativa de homicídio contra um empresário ocorrida em abril deste ano. O crime, antes investigado como latrocínio, roubo seguido de morte, teria sido encomendado pelo sócio da vítima. Vinícius Soares de Souza, de 26 anos, foi preso por assaltar e atirar em Diogo Joel Jagnou, que foi atingido no abdômen e teve que passar por 3 cirurgias. Num primeiro momento, se pensava em latrocínio por roubar o celular, mas Vinícius revelou ter sido contratado para matar Diogo. E o mandante é o sócio na empresa, Leandro Aparecido Caldas, que aparece numa foto junto com a vítima e a esposa. Que o contratante vive com um sócio da empresa. E esse sócio está muito mal de saúde. Então, qual é a ideia do executor? Matar o outro sócio, o companheiro dele iria morrer também de doença, e aí ele assumiria o controle da empresa. O atirador, que tem antecedentes por tráfico de drogas e roubo, foi preso no Paraná, onde estava escondido. Ele confessou ter sido contratado para matar Diogo a mando do sócio. O último levantamento realizado pela Prefeitura de São Paulo revela que cerca de 15 mil pessoas vivem nas ruas da cidade. Nossa equipe de reportagem acompanhou como é o trabalho realizado pelos agentes sociais para minimizar o sofrimento dessas pessoas. Na correria do dia a dia, eles passam quase que desapercebidos. O vício em drogas é um dos principais motivos para eles estarem nas ruas. Tem dia que eu uso droga chorando, senhor. Porque eu não aguento mais essa vida. O Lucas é estudante de psicologia e há 8 meses integra uma equipe de assistentes sociais da Prefeitura de São Paulo com a dura missão de convencer as pessoas em situação de rua a aceitar ajuda. Nós trabalhamos com a busca ativa, então nós vamos até os perímetros de trabalho, abordamos toda e qualquer pessoa em situação de rua encontrada nesses perímetros, fazemos uma escuta qualificada deles, das demandas e características, e facilitamos o acesso deles à rede assistencial, que pode ser tanto de pernoite, documentação, pedir algum benefício, e também aí a refeição. Nós acompanhamos de perto o trabalho desses agentes de saúde da Prefeitura. O primeiro a aceitar a ajuda é o Fábio. Ele vive nas ruas desde os 15 anos. A família não te aceita? Não aceito, só minha irmã. Por que não te aceita? Porque eu sou drogado e sou cachaceiro. Uma das sedes do Serviço Especializado de Abordagem Social fica aqui nesse prédio no centro de São Paulo. Ao todo, são 9 bases só aqui na região da Sé. Aqui nós temos já uma pessoa em situação de rua que já foi abordada, mas assim como essa pessoa, muitas outras preferem permanecer nas ruas por diferentes motivos. Consumo de álcool, a dependência química como um dos principais motivos. Muitas vezes a pessoa está muito alterada por conta disso, e também a questão de conflito familiar. Em São Paulo, no ano passado, assistentes sociais abordaram cerca de 105 mil pessoas nas calçadas da cidade. O número é 66% maior do que a quantidade de pessoas abordadas em 2016. Alguns moradores afirmam que preferem permanecer nas ruas porque se sentem mais seguros. É porque tanto faz lá, tá lá como aqui, tudo é uma coisa só. Albergue
a palhaçada que é lá dentro. Muita gente errada lá dentro, rouba as coisas um do outro, roubaram bolsa, carteira, já aconteceu isso daí comigo dentro de albergue. Mesmo assim, os agentes não desistem. Veja agora como fica o tempo em todo o Brasil com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Tem mudança no tempo à vista em São Paulo. Volta a chover na capital paulista já a partir de agora à noite. Não vai ser muita chuva, mas já vai ajudar a dar uma aliviada na secura do ar. E além da chuva, vem friozinho por aí. Até quinta-feira a temperatura cai para apenas 9 graus. E olha só, o que vai provocar essa virada no tempo é uma frente fria que está aqui na altura do litoral de São Paulo. Ela vai trazer bastante instabilidade, deixar o tempo carregado em toda a faixa leste paulista, inclusive em áreas do extremo sul de Minas e no Rio de Janeiro. Na capital fluminense, nessa terça-feira, o tempo fica nublado, mais fechado, com bastante nuvens no céu e vai esfriar também. Olha só, mínima de 14 graus na quarta-feira e não passa dos 24 graus. No sul do Brasil, o sol volta a aparecer, mas vai dar uma boa esfriada, viu? Em Porto Alegre, mínimas entre 6 e 8 graus apenas. Em Curitiba, faz sol, mas vai fazer mais frio ainda. A mínima chega aos 4 graus na quarta-feira. E o sol predomina em grande parte do Brasil, o tempo fica firme, seco e ensolarado em todo o sul, em todo o centro-oeste, na maior parte do sudeste, até no nordeste. A chuva diminui e o sol brilha forte aí o dia todo. As pancadas de chuva continuam no período da tarde no extremo norte, desde o Acre até o Amapá. E tem alerta, viu, para o clima extremamente seco no interior do Brasil. A umidade relativa do ar fica abaixo de 30%, é estado de atenção mesmo. A situação é mais crítica em Cuiabá, onde não chove há mais de 2 meses e, pelo visto, vai continuar assim. Nem sinal de chuva, muito sol, calor de 34 graus amanhã, na quarta-feira, chegando perto dos 40 graus na quinta-feira. Bastante sol, calor e clima seco também em Belo Horizonte e Brasília. Na capital mineira, mínima de 16 graus, à tarde chega aos 30 graus. Em Brasília, grande variação de temperatura. Friozinho pela manhã, mínima de 12 graus e à tarde chega aos 29 graus. Então, se você estiver aqui no interior do Brasil, não se esqueça de beber bastante água, certo? Te vejo amanhã. Até lá. Tchau, tchau. A líder de Hong Kong elogiou a ação da polícia na repressão aos protestos do final de semana. Os confrontos nas manifestações acabaram com 28 feridos e mais de 40 presos. Os detalhes com o correspondente Marcelo Espíndola. Na manhã de hoje, Carrie Lam visitou 3 policiais feridos nas manifestações de ontem. No hospital, ela disse apoiar a ação da polícia para garantir que a lei e a ordem em Hong Kong sejam preservadas. O projeto de lei de extradição para a China continental está paralisado desde o dia 15 de junho. Mesmo assim, os protestos continuam. No domingo, manifestantes tomaram as ruas da cidade. Segundo a polícia, 28 mil pessoas participaram dos protestos, mas os organizadores falam em 115 mil. Houve confronto entre os policiais e os manifestantes dentro de um shopping. A polícia usou gás lacrimogênio e cacetetes contra um grupo que se refugiava no local. 28 pessoas ficaram feridas. 2 estão em estado crítico nesta segunda-feira. Além disso, 40 manifestantes foram presos e 10 policiais também se feriram. Os manifestantes pedem que seja oficializada a retirada total do projeto e a renúncia de Carrie Lam. Eles querem também que o governo desconsidere o protesto do dia 12 de junho como motim. Pedem a liberação de todos os que foram presos na ocasião, além da abertura de um inquérito independente sobre violência policial. Essa é a maior crise política desde que a colônia britânica foi devolvida para a China em 1997. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News. A polícia italiana apreendeu hoje um míssil, dezenas de armas automáticas e outros materiais com símbolos nazistas. 3 pessoas foram presas na operação. Um esquadrão antiterrorismo da Itália fez buscas na região de Turim, no norte do país. Na casa de um dos suspeitos detidos, a polícia encontrou cerca de 40 armas e rifles fabricados na Alemanha, Áustria e Estados Unidos.
Além disso, também foram apreendidas munições e placas antigas com o símbolo nazista. Outros 2 homens foram presos após o esquadrão encontrar um míssil em um hangar. Segundo a polícia, os suspeitos estavam tentando vendê-lo. A operação é parte de uma investigação sobre italianos que lutaram ao lado de grupos separatistas da Ucrânia, apoiados pela Rússia. E olha só o susto. Um brinquedo de um parque de diversões se partiu ao meio na Índia. 2 pessoas morreram e 27 ficaram feridas. O acidente aconteceu ontem à tarde na cidade de Ahmedabad e foi registrado por um visitante do parque. O vídeo mostra o carrossel em forma de pêndulo funcionando normalmente. De repente, o cabo principal do brinquedo se quebra. As 31 pessoas que estavam no aparelho foram lançadas ao chão de uma altura de 6 metros. Com a queda, algumas pessoas ficaram presas às ferragens. 2 jovens morreram na hora. 15 pessoas foram socorridas e pelo menos 3 tiveram ferimentos graves e estão em estado crítico. As causas do acidente são investigadas. Autoridades locais determinaram que os responsáveis sejam punidos. A República Democrática do Congo registrou o primeiro caso de ebola na cidade de Goma. De acordo com o Ministério da Saúde, o paciente é um pastor que chegou de ônibus à cidade de Goma. O diagnóstico foi confirmado no domingo e agora autoridades locais estão rastreando os outros 18 passageiros que viajaram com o homem. O país vive um surto de ebola desde agosto do ano passado e já registrou quase 1.700 mortes. A Organização Mundial de Saúde considerou o novo caso preocupante, já que Goma possui mais de 2 milhões de habitantes e é vista como porta de entrada da região para o resto do mundo. Moradores da cidade estão assustados com o surto da doença. O Ministério da Saúde local vinha se preparando há meses para a possibilidade da doença chegar à cidade. Profissionais de saúde da linha de frente já foram vacinados. Agora o esporte. Neymar finalmente se reapresentou ao Paris Saint-Germain. Seria esse, então, o fim da polêmica? Nada disso, muito pelo contrário. A novela ganhou novos capítulos. Teve reunião com a diretoria, multa por atraso e muitas críticas dos jornais franceses. O jogador chegou ao clube por volta das 9 da manhã sem muita pressa, viu? Demorou 2 dias para pegar necessaire no porta-mala. E entrou com cara de poucos amigos. Antes do treino, o craque foi chamado pelo diretor Leonardo para uma conversa que durou poucos minutos. O Cartola informou ao atleta que ele será multado pelo PSG por se reapresentar com 1 semana de atraso. De lá, o Neymar foi para a academia e não para o campo. Fez trabalhos específicos para fortalecer o tornozelo direito. No último sábado, no Brasil, o atacante já tinha participado de um jogo organizado pelo Instituto Neymar Júnior, na Baixada Santista, mostrando que se recuperou da contusão. A recuperação tá bem boa, já estou quase 100% já, só falta voltar a treinar. Foi durante o evento que o jogador deixou claro que não quer mais continuar em Paris. Ele deu uma alfinetada no PSG ao declarar qual foi o seu maior momento na carreira. Creio que cuando ganamos de París ahí en Barcelona, nuestro vestuario estaba completamente todos locos ahí, todos muy contentos. Creo que fue la mejor sensación para todos. A declaração caiu como uma bomba nos jornais franceses. O Le Parisien escreveu que Neymar trollou o clube. O Le Figaro publicou que faltou classe ao brasileiro. A guerra aumenta ainda mais o desejo de Neymar retornar ao Barcelona. Ele já teria aceitado reduzir salários, retirar uma ação contra os catalães e ainda pedir desculpas publicamente por ter saído. O problema é que tem 2 complicações. Uma delas é o fair play financeiro. O Barcelona gastou 120 milhões de euros para contratar Griezmann, que hoje realizou o primeiro treino com os companheiros. Mira, hoy estamos encantados de presentar a Antoine Griezmann. Lo he dicho antes, ¿no? Es un jugador que deseamos que viniese a nuestro club ya hace mucho tiempo. Ahora los caminos se han cruzado. Durante a apresentação do craque, foi perguntado ao presidente se Neymar viria também. E a resposta foi essa. Todo demás, hoy no toca. Hoy hablamos de Antoine. O outro empecilho é com o fisco.
O jornal espanhol Mundo Deportivo trouxe a notícia de que Neymar sonegou o imposto de renda quando estava no Barcelona e deve à receita de lá 35 milhões de euros, cerca de 127 milhões de reais. O desejo de Neymar é mudar de ares. Resta saber se ele vai conseguir. Você vai conhecer agora a história do pequeno Braydon Bent, de 10 anos. Ele é torcedor fanático do Manchester City. O garoto é tão carismático e faz tanto sucesso que virou repórter da TV oficial do time. O correspondente Renato Senise foi conferir. À primeira vista, esse parece ser um menino com uma vida normal. Have my breakfast, get ready and go to school. So that'd be a normal day, come home, probably go in the back garden, play a bit of football. Talvez um pouco mais rígido que as outras crianças. Cut that one out. I like school and I like all the activities we do. I'm just not very good at some of them, like art. Oh, I'm terrible at it. Como um bom inglês, adora jogar futebol. I don't feel like I'm improving at all. I mean, I don't even think I'm very good. Go. It's a yellow card. It's a yellow card for you, Mr. Down there. Braydon Bent não é uma criança qualquer. Tem apenas 9 anos, mas já virou o torcedor símbolo do Manchester City. You know that you're born with red blood and everybody's born with a red heart. And yeah, I believe I was born with a blue heart and blue blood. Braydon tem moral até com os jogadores. Sergio Aguero! No vídeo mais famoso, foi surpreendido pelo técnico Pep Guardiola em um programa inglês que acontece dentro de um táxi. Hello. Hello. How are you? Good. Give me a hug. Give me a hug. The most famous fan from Manchester City. Sit down. Take a seat down. It's really you. I am. I am. It's really you. Yes, I am. Oh my God. Now we've got you. We're going to win them all. We're going to win all the trophies. Where are we going to put them all? Got to be one of the best feelings I've ever had in my life. Apaixonado por futebol, torcedor do Manchester City, mas no Brasil ele também tem o time. Brandon, which team do you support in Brazil? Got to be the one and only best team in the whole of Brazil, Santos Futebol Club. Admiração que valeu uma viagem recente para visitar o time brasileiro do coração. Santos, vamos Santos! Foto com Gabigol e Rodrigo, encontro com seu Pepe. Ele realmente gostou do país. Brazil is one of the most amazing places I've ever been to, and I advise people who are watching this or people from anywhere around the world to go to Brazil because there's everything to do there. Vocês podem pensar que o sonho dele é ser jogador de futebol. Não, não é. I'd like to be a presenter. Experiência ele já tem. Apresentou o prêmio importante. Já entrevistou o técnico da seleção inglesa. Comercial, já fez um monte. Ousado, ele pediu até a chance de apresentar um jornal na Rede TV. Então vai lá, Brandon, mostra o que sabe fazer. I mean, I'm nervous now. Prepared. Olá to all the Brazilian children. I'm sending you big loves and hugs from me in Manchester all the way over to you guys in Brazil. É ou não é uma figura? Manda bem, né? Olha, o final de semana marcou a abertura da Semana de Vela de Ilhabela. O evento náutico movimenta o litoral norte de São Paulo com atrações que vão muito além dos fortes ventos. Domingo de sol, praia, mas vento que é bom nada. Uma leve brisinha apenas. Bom para os turistas que vieram prestigiar a maior festa da vela no Brasil. Muito bom, é muito gostoso. Nos outros anos eu estava lá, esse ano eu estou em terra, mas é super gostoso, é muito legal. Eu adoro Ilhabela. Com o vento fraco, a organização teve que cancelar a famosa regata Ilhabela Alcatrazes, o mais longo e desafiador da semana. Fizeram um percurso mais curto apenas, mas nada disso tira o brilho desse show. E pra gente acompanhar a abertura da 46ª Semana de Vela aqui em Ilhabela, pelo barulho, já dá para imaginar, né? A gente vai de um lugar muito especial,
que é o helicóptero da Marinha Brasileira. Primeiro, um briefing de segurança. Tudo é checado antes do voo. Os procedimentos são rígidos. Decolamos. E logo temos a visão da belíssima capital da vela e da grandeza do evento. É emocionante. Os veleiros alinham-se quase que simetricamente. Do navio da Marinha, até o presidente Jair Bolsonaro participou da largada por telefone. Tem que vir conhecer, presidente. E de lá que vem o sinal. Acabou de ser dada a largada para a 46ª semana de vela aqui em Ilhabela. Então assim, ó, de porta aberta, um lugar mais do que especial. São 120 embarcações, 900 velejadores, um show de cores e luzes, uns querendo fazer história, outros apenas se divertir. Assim é a Semana de Vela e a Rede TV é a mídia partner oficial desse evento. Fernando Navarro, de Ilhabela, para o Rede TV News. Na França, pelo menos 2 trombas d'água foram vistas hoje. A primeira foi registrada por um morador de Antibes, no sul do país. Uma fina tromba d'água foi filmada no mar, próximo à costa. A segunda foi flagrada na ilha de Córcega, onde o fenômeno é visto com mais frequência. Esta tromba d'água foi maior, mas também atingiu o mar. Nas duas regiões, o governo emitiu um alerta para que os moradores se preparem para fortes tempestades nas próximas horas. Por hoje é só, o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.